E fala, Saiyajins, beleza? Sejam todos bem-vindos ao meu canal Orgulho Saiyajin. E no vídeo de hoje eu vou continuar esse quadro infinito de mais 20 curiosidades sobre Dragon Ball. Essa aqui é a parte 35. E para quem não viu as partes anteriores, eu vou deixar o link no comentário fixado. Falado isso, então, vamos começar! Para um Saiyajin, o orgulho é tudo! E no último vídeo eu parei na curiosidade 680, então aqui eu vou continuar a contagem, então vamos lá. E uma situação engraçada é que o Zeno é o ser mais forte do Dragon Ball, ele pode apagar o universo com somente uma mão, porém ele possui guarda-costas. Mas afinal, como o ser mais poderoso que pode apagar qualquer coisa com somente uma mão, possui guardas para protegê-lo? Mas é aí que está a questão, os guardas não estão ali para proteger o Zeno de alguém, mas sim proteger alguém do Zeno. Isso porque, se alguém mexer com o Zeno e irritá-lo minimamente, ele pode apagar os 12 universos num piscar de olhos. Então, na realidade, esses guarda-costas não estão ali pela segurança e proteção do Zeno, mas sim pela segurança e proteção de todos os universos. Até porque, se o Zeno se irritar, ele pode acabar com tudo. Então, na realidade, eles não são guardas, mas sim babás. E a capa do capítulo 90 de Dragon Ball Super do mangá é bem semelhante à capa do volume 20. E realmente dá pra ver pela pose que é a mesma coisa. E entre os Hakaishins nós temos 10 Hakaishins com aparência animalesca, um que é um palhaço e apenas uma única Hakaishin de aparência normal, que parece realmente uma humana, que é a Heris, a Hakaishin do universo 2. Que entre os 12 Hakaishins, ela é a única que possui uma aparência realmente normal e parece até ser uma humana. E o motivo disso vem na próxima curiosidade. E continuando falando sobre a Hakaishin Heris, ela possui essa aparência humana porque o seu design foi criado e inspirado completamente na Cleópatra. E é por esse motivo que ela possui esse visual igual de humano, já que a base para criá-la foi a imagem da própria Cleópatra. E o Baby foi um vilão criado para o anime de Dragon Ball GT. E imagino que todo mundo sabe quem é o Baby. Porém, o que poucos sabem é que ele possui, entre aspas, 2 irmãos. E em Dragon Ball Heroes foi apresentado os novos variantes do Baby, os irmãos gêmeos Karin e Oren. E a explicação da existência deles é de que os universos 6 e 7 possuem raças compartilhadas, já que eles são universos gêmeos. Aí tem a raça do Freeza, Namekusei, Saiyajins e por aí vai. E nesse caso há também um Baby na versão universo 6, que são eles, Karin e Oren. E eles são as únicas variantes do Baby mostrado até o momento em Dragon Ball. E no mangá físico da saga Black de Dragon Ball Super, em uma página extra, o Toyotaro fez uma piada com os Zamasu, onde acontece o seguinte: o Zamasu reúne as super esferas e deseja ao Shenlong trocar de corpo com o mortal mais forte de todo o universo. E então o Shenlong dá para o Zamasu o corpo do Monarca. E aí nós vemos o Zamasu com o corpo do ser mais forte, no caso o Monarca Black. E essa piada foi feita exclusivamente para o mangá físico. E para quem tem dúvidas sobre o poder do Kibito, no guia oficial é dito que o Kibito possui um poder nível Gohan em sua forma base no começo da saga do Majin Buu. E no torneio do poder do anime, tem um momento em que o Jiren tem um flashback. E nesse flashback nós vemos o monstro matando seu antigo mestre. E o que chamou a atenção nessa cena é que a silhueta desse monstro é muito parecida com a do Goku Black ao matar a Bulma no futuro. E a partir daí se criou a teoria. Quem matou o mestre do Jiren na verdade foi o Goku Black, que voltou no tempo e matou ele. Entretanto, isso aqui fica somente no campo da teoria, por 2 motivos. Primeiro, essa cena foi criada unicamente para a versão do anime, não tem no mangá. E segundo, esse tipo de sombra misteriosa já foi usado antigamente, tanto para os androides no futuro e também para Piccolo Daimao.
Então pode ser apenas um padrão de sombra que sempre é usado. E nesse caso eu acho que não é o Black, mas não vou cravar, porque vai que no futuro eles pegam essa cena e reaproveitem e façam seu Black realmente. Pode ser, mas no momento é apenas uma grande teoria. Nada de oficial foi confirmado sobre isso. E no Torneio do Poder, quando alguém cai da arena e é eliminado, tem uma diferença entre o anime e o mangá. Onde no mangá, quando alguém cai da arena, ele é curado e volta para a arquibancada 100%. E já no anime, quando alguém cai da arena machucado, ele volta para a arquibancada com os ferimentos mantidos. Então tem essa pequena diferença entre o anime e o mangá. E os androides aterrorizaram o futuro por mais de 10 anos. E quando Trunks finalmente matou os androides, nós não vimos o povo comemorando e festejando por isso. Já que após 10 anos, finalmente, os androides morreram e o mundo está livre. E nós não vimos essa comemoração deles, pelo menos até a Saga Black. E no mangá da Saga Black nós vemos um jornal no chão. E nesse jornal mostra exatamente a comemoração dos humanos após a morte dos androides, onde vemos todo mundo em frente ao Palácio do Rei do Mundo festejando. E esse detalhe simples que botaram no mangá ficou bem da hora. E no filme Dragon Ball Super Broly, quando Paragus vai até o planeta Vampa atrás do Broly, ele vai junto de um motorista Saiyajin e ao chegar lá ele mata o motorista. E um detalhe interessante é que as roupas que esse motorista usava, o Paragus acabou pegando e dando para o Broly. E a primeira viagem no tempo registrada em Dragon Ball segundo o Goku foi no Universo 12, onde uma antiga civilização desse universo criou uma máquina capaz de viajar no tempo, e fazendo deles os primeiros viajantes do tempo em Dragon Ball. E durante a Saga Black, o Trunks ficou bem escanteado na história, porque o foco era muito mais no Goku e no Vegeta. E foi então que o Toyotaro teve uma ideia. Ele decidiu dar uma habilidade para o Trunks para deixá-lo bem mais importante e ativo na história. E foi então que ele teve a ideia de dar ao Trunks o poder de cura, já que dessa forma ele teria uma importância e participação maior na trama. E o Toyotaro até criou todo um conceito de ritual dos Kaioshins para dar esse poder ao Trunks. Porém, a Toei, quando viu isso, falou: não, vou fazer algo melhor. E a Toei achou essa ideia de poder de cura algo muito simples, e foi por outro caminho, e deu para o Trunks uma transformação nova, no caso, o Super Saiyajin Rage. Então cada mídia optou por dar ao Trunks um tipo de poder diferente, onde no mangá foi o poder de cura, e no anime uma transformação nova. E o personagem que mais teve filmes como vilão ou então antagonista foi o Broly, com um total de 4 filmes. E quando o Rei Cold usa a espada do Trunks para acertá-lo, ocorre um erro de animação, onde a espada fica com tamanho desproporcional, ficando quase do mesmo tamanho que o Trunks. Mas esse erro aconteceu somente na versão do anime, porque no mangá o tamanho está correto. E o Akira Toriyama desenhou o Broly para os 2 filmes, o do Z e também do Super. E essas 2 versões do Broly que ele havia feito para Dragon Ball Z e Dragon Ball Super têm algo em comum. O Broly no seu lendário Super Saiyajin possui cabelo na cor amarelo. Entretanto, a Toei, ao fazer os 2 filmes, optou por colocar o cabelo na cor verde. E a Toei fez isso para diferenciar o Super Saiyajin comum do lendário, onde colocou a cor verde. Mas para o Akira, o lendário Super Saiyajin do Broly possui a cor de cabelo amarelo. E a única vez que essa cor foi respeitada foi somente no segundo filme. E enfrentar uma fusão de Goku e Vegeta já é muito complicado, agora imagine enfrentar 2 ao mesmo tempo. E existe 3 personagens que conseguiram esse feito, que foi o Broly, o Kamba e o Fu, onde em Dragon Ball Heroes os 3 enfrentaram 2 fusões de Goku e Vegeta ao mesmo tempo. E na saga do Granola tem um Namekusei chamado Monaito, mas na realidade seu nome original seria Slug. Só que o Toyotaro avisou Akira que esse nome já existia em outro Namekusei e queria confundir as pessoas, então Akira foi lá e mudou o nome para Monaito.
E na luta final contra o Moro, o Goku ativa o instinto superior, dá um soco na pedra central, a quebra e derrota o Moro. Entretanto, mais ou menos um ano antes dessa luta contra o Moro, teve uma outra luta que ficou um pouco parecida, que foi em Dragon Ball Heroes do Goku contra o Camerin, onde nessa luta o Goku também ativa o instinto superior, dá um golpe na pedra central, a destrói e derrota o inimigo. E essa cena ficou bem parecida, mas será que o Tootaro pegou de referência ou foi somente uma grande coincidência? E Dragon Ball Heroes proporcionou um Kamehameha triplo lendário, onde juntou Goku, Bardock e Gohan do futuro. E pela primeira vez podemos ver esse Kamehameha que juntou avô, pai e filho, e foi simplesmente espetacular. E pronto, tá aí, mais 20 curiosidades sobre Dragon Ball. Essa aqui foi a parte 35, e meu irmão, já foram 700 curiosidades. É curiosidade pra caraca. E você, o que achou? Comente aqui embaixo a sua opinião. E muito obrigado por assistirem, até a próxima, Saiyajins. Valeu, falou! Fui!